Olá, queridos, vamos para mais um Maná Diário. Hoje eu gostaria de compartilhar um texto com você que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 38 e 39, que diz o seguinte: Deixando a sinagoga, Jesus foi para a casa de Simão. A sogra de Simão estava doente, com febre muito alta, e pediram a Jesus em favor dela. E inclinando-se para ela, Jesus repreendeu a febre e a deixou. E imediatamente ela se levantou e passou a servi-los. Queridos, quando a gente para para observar esses dois versos que está diante de nós, que é a narrativa do momento em que Jesus ele curou a sogra de Pedro, que estava com uma febre muito alta. Quando a gente para para observar essa narrativa, a gente pode tirar desses dois versos muitos ensinamentos, muito aprendizado para a nossa vida. Mas eu gostaria de compartilhar com você 3 pontos. O primeiro ponto é a respeito da chegada de Jesus e a doença. Jesus ele sai da sinagoga e vai para a casa de Simão Pedro. Perceba uma coisa, que ao chegar na casa, Jesus imediatamente ele não cura a sogra de Pedro. Em outros momentos a gente percebe que Jesus ele chega no lugar, ou Jesus conhece alguém enfermo e já se apresenta e vai curando. Mas perceba que Jesus ele não cura. Jesus ele só vai curar em resposta à intercessão de outros. Jesus ele vai curar em resposta daqueles que pediram pela sogra de Pedro. O que eu gostaria de compartilhar com você nesse primeiro ponto? Em mostrar que tem momentos que Jesus ele chega e ele opera o milagre, ele opera a cura. Momentos que Jesus ele chega e opera o sinal. Só que em outros momentos Jesus ele chega e ele fica na casa. Ele opera o sinal, a cura em resposta ao clamor, em resposta à intercessão. Perceba, isso é muito interessante a gente observar. A maneira como Deus ele se relaciona conosco, como Cristo ele age. O segundo ponto, o ato da cura. Jesus ele se inclina sobre ela e repreende a febre da sogra de Pedro. Ele repreende a febre e ela abandona ela imediatamente, a febre. Observe só que esse ato de Jesus se inclinar, primeiramente, ele denota compaixão e proximidade. Inclinar-se é um gesto de cuidado e demonstra a compaixão de Jesus pela mulher que estava lá sofrendo. Então, ele não ficou distante, mas ele se aproximou fisicamente dela e da aflição dela, em um gesto que revela a natureza amorosa, revela a natureza acessível de Jesus, que se importa com o sofrimento individual. Segundo, esse ato de Jesus de se inclinar, ele denota autoridade e poder. Embora seja um gesto de carinho, a inclinação de Jesus ela também precede um ato de autoridade. Ele se inclinou e repreendeu a febre. Perceba que o texto diz repreendeu a febre, mostrando o seu poder sobre a doença. A proximidade física de Jesus pode ter se intensificado através da transmissão desse ato dele se inclinar e operar a cura, se aproximando e mostrando a sua autoridade e o seu poder. Em terceiro lugar, esse ato de Jesus se inclinar, ele denota também intimidade e atenção pessoal. Atenção pessoal. Ao se inclinar, Jesus ele demonstra uma atenção pessoal à sogra de Pedro. Ele não a cura de maneira distante. Perceba que ele não se afasta e dirige uma palavra de cura. Não, ele se aproxima, ele se inclina. Então isso denota que Jesus ele se aproxima e ele se inclina, não simplesmente curando ela, mas ele se aproxima dela. Isso denota uma intimidade, uma atenção especial, queridos. O ato de Jesus se inclinar sobre a sogra de Pedro simboliza uma profunda compaixão, sua autoridade sobre a doença e essa atenção especial e pessoal àqueles que sofrem. É um exemplo de Jesus. E a atitude de Jesus, ela mostra
como Ele se importa, como Ele quer bem, como Ele se aproxima daqueles que precisam. E, em último lugar, o serviço imediato. Perceba que no mesmo instante, depois que Jesus se inclinou e Jesus curou a mulher e a febre foi embora, instantaneamente ela se levantou e passou a servi-los. Ela se levantou e passou a servi-los. Isso é uma informação que é dita no texto, para mostrar, queridos, que a graça de Jesus sobre a nossa vida, a misericórdia de Jesus sobre a nossa vida, ela deve nos motivar a servir Jesus. Ela deve nos motivar a servir no reino. Ela deve nos motivar a servir dentro da casa. Perceba que tem pessoas que são curadas por Jesus e não servem. Que não servem a casa, não servem o reino. Mas a atitude da sogra de Pedro ela foi curada imediatamente e ela se levantou e foi servi-los. Qual foi a graça ou como tem sido a sua resposta diante da misericórdia, diante da graça de Cristo sobre a sua vida? De servi-lo? De não se importar? Como tem sido a sua reação? Isso é algo para a gente pensar. Essa reflexão hoje é para a gente pensar a respeito disso. Que Jesus ele tem um poder para curar enfermidades terríveis, cânceres, mas também uma febre alta. Jesus ele age de maneira distante, proferindo palavras de cura, mas também ele se inclina e se aproxima, mostrando pessoalidade e interesse. E Jesus recebe a resposta da sogra de Pedro por meio do serviço. Como você tem respondido a Jesus, a sua graça, a sua misericórdia? Como você tem respondido a Jesus? Você tem se levantado imediatamente e ido servir Jesus? Ou não? Você tem servido a si mesmo? Pense a respeito disso, queridos. Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, muito obrigado, Senhor, por mais essa palavra, essa reflexão. Nos ajude, ó Deus, a nos movimentar, a clamar pelos que precisam. Nos ajude a entender que o Senhor opera cura, às vezes sem pedir, sem clamar, mas o Senhor também cura em resposta a um clamor, a intercessão. Nos ajude a clamar pela nossa vida, pela vida de outros. E nos ajuda também a responder a teu ato de cura, de libertação, de misericórdia, de graça sobre as nossas vidas, te servindo, Jesus. Nos ajuda a te servir imediatamente. Nós oramos, Pai. Em nome de Jesus, amém. Que o Senhor, queridos, nos abençoe.